Você já ouviu falar de um tempo em que a vida de um homem cabia dentro de uma cela? Já se imaginou cruzando o sertão sem estrada, só com um cavalo, o céu e o destino por companhia? E se eu te dissesse que existia um boi capaz de mudar o rumo de uma cidade inteira? Pois essa história é real. Aconteceu há quase 200 anos, em 1830, quando o sertão ainda era um mundo sem lei e a palavra de um vaqueiro valia mais do que qualquer papel. Eu me chamo Bento Ferreira e o que eu vivi naquela estrada, você não vai acreditar. Presta atenção na história, porque são fatos inacreditáveis. O dia amanheceu quente, o vento do sertão soprava, trazendo o cheiro da terra seca e das pastagens queimadas pelo sol. Eu, Bento Ferreira, já tinha cruzado muitas estradas carregando boiadas, mas naquele dia algo diferente chamou minha atenção. Entre os animais que guiávamos, destacava-se um boi imponente, de pelagem escura com reflexos prateados, chamado Soberano. Cada músculo do seu corpo parecia pulsar com força e energia, e seus chifres longos eram como lâminas curvas que refletiam a luz do sol nascente. Desde o primeiro instante, senti que ele era especial. Diferente dos outros bois, Soberano não se movia apenas com o impulso da boiada. Ele parecia pensar antes de agir. Cada passo que dava orientava os outros animais, mantendo-os unidos e protegidos. Olhava para mim com um olhar firme, intenso, como se me desafiasse a confiar nele. Eu, Bento Ferreira, que já havia enfrentado noites de tempestade, ladrões e animais indomáveis, senti um frio na espinha. Sabia que aquele boi não era comum. Ele tinha um propósito, mesmo que eu ainda não entendesse qual. Enquanto caminhávamos pelo sertão, recordei outros transportes que fizera. Lembro-me de cavalos exaustos, bezerros perdidos, rios traiçoeiros. Mas nunca havia sentido uma tensão tão intensa e, ao mesmo tempo, uma segurança inexplicável. Um bezerro tropeçou na lama, escorregando perigosamente, mas Soberano avançou com precisão, empurrando-o para fora do perigo com a ponta dos chifres, demonstrando coragem e instinto que nenhum homem poderia igualar. Eu fiquei parado por alguns segundos observando, sem acreditar naquilo. O sertão parecia respirar conosco. O vento carregava o aroma da terra seca, o chilrear distante de aves e o mugido da boiada ecoava por entre os morros. Cada árvore, cada pedra, cada rastro de animal nos lembrava que estávamos em um território onde apenas a coragem e a astúcia garantiam a sobrevivência. Eu sentia o peso da responsabilidade. Além de guiar os animais, precisava proteger cada vida que via naquela estrada. Soberano seguia à frente, e a boiada obedecia a cada gesto seu. Eu me aproximava, tentando entender seu comportamento, e percebi algo impressionante. Ele parecia antecipar perigos. Em um momento ergueu a cabeça, bufou alto e afastou alguns bois que se aproximavam de um buraco escondido pela lama. Era como se ele visse além do que meus olhos alcançavam. Enquanto isso, meus companheiros de estrada, Dário e João Pequeno, observavam em silêncio, impressionados. Ninguém ousava se aproximar demais de Soberano, mas todos respeitávamos a liderança natural do boi. Sabíamos que naquele sertão, cada decisão podia significar a vida ou a morte. E ali, no meio da poeira e do calor, percebi que Soberano não era apenas parte da boiada. Ele era o coração da viagem, a força silenciosa que mantinha tudo em ordem. O sol subia mais alto, castigando a terra seca, e a estrada parecia não ter fim. Cada passo nos lembrava da imensidão do sertão, dos rios traiçoeiros que ainda teríamos que atravessar, das vilas perigosas e dos ladrões que rondavam os caminhos. Mas, estranhamente, a presença de Soberano transmitia uma segurança que nenhum de nós conseguia explicar. Ele era mais do que um animal. Era guardião, líder e protetor, e cada um de nós sentia isso no silêncio da manhã. Ao meio-dia, paramos próximo a uma pequena sombra de árvore para descansar. O calor era intenso e a boiada parecia sentir cansaço, mas Soberano permanecia firme, observando o horizonte, atento a qualquer movimento. Eu me aproximei dele, quase em reverência, e senti uma conexão inexplicável. Não sei explicar, mas naquele momento soube que ele nos salvaria mais de uma vez, e que aquela viagem não seria apenas sobre transportar bois. Seria uma história de coragem, proteção e sobrevivência
que ninguém jamais esqueceria. Enquanto nos alimentávamos com o pouco que tínhamos trazido, pensei na vida que levava. Tantos caminhos cruzados, tantas histórias de vaqueiros e boiadas, mas nada se comparava à sensação de estar ali, naquele instante, sentindo a força de Soberano. Era como se estivéssemos ligados por algo maior, um vínculo silencioso de confiança e respeito que transcendia a simples relação entre homem e animal. A tarde chegava com o sol queimando mais forte, e a estrada à nossa frente parecia ainda mais desafiadora. Montanhas, pequenas ribanceiras e trilhas estreitas nos lembravam que cada passo deveria ser dado com cuidado. Um barulho estranho chamou minha atenção. O mugido de um boi solitário que se afastara da boiada principal. Soberano avançou, afastando o animal com firmeza, mantendo todos juntos e seguros. Era impressionante como cada gesto dele protegia a vida da boiada e, ao mesmo tempo, nos ensinava uma lição sobre liderança e coragem. Quando finalmente o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, sentamos à beira da estrada exaustos, mas aliviados. Eu, Bento Ferreira, olhei para Soberano e pensei: se esse boi consegue guiar todos esses animais com tanta inteligência e coragem, talvez possamos enfrentar qualquer desafio que o sertão nos traga. Mal sabia eu que os próximos dias nos colocariam à prova de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Aquele foi o primeiro dia de uma jornada que mudaria nossas vidas. Soberano não era apenas um boi, ele era guardião, líder e protetor. E cada passo que dávamos, cada obstáculo que enfrentávamos, nos aproximava da verdade. Ele estava destinado a algo maior, algo que ninguém jamais esqueceria. O sol mal havia surgido no horizonte, tingindo o sertão de dourado, e já sentíamos o calor escaldante bater na pele. A boiada estava inquieta, e eu, Bento Ferreira, sentia que aquele dia traria mais desafios do que qualquer outro que já enfrentara. Soberano seguia à frente, firme e alerta, guiando os outros bois com movimentos precisos, como se soubesse exatamente para onde ir, antecipando cada obstáculo que surgisse à nossa frente. Os caminhos do sertão eram traiçoeiros. Cada passo em falso poderia significar a perda de um animal, um acidente ou até mesmo a morte de alguém. E apesar de minha experiência de anos cruzando estradas e transportando boiadas, havia algo naquele dia que me deixava inquieto. O vento soprava forte, carregando o cheiro da terra seca e das pastagens queimadas pelo sol, e trazia consigo o som distante de corvos e o murmúrio de riachos escondidos. Enquanto avançávamos, a boiada começou a se agitar. Um bezerro menor tropeçou na lama, e os outros começaram a se dispersar, atraindo minha atenção imediatamente. Meu coração disparou, mas Soberano avançou, bufando alto, posicionando-se entre o bezerro e o perigo. Com precisão, ele empurrou o animal para longe da trilha escorregadia, mantendo os outros bois juntos e calmos. Eu, Bento Ferreira, observei aquilo em silêncio, impressionado. Cada gesto de Soberano transmitia coragem, inteligência e proteção, qualidades que eu jamais poderia imaginar em um animal. Dário e João Pequeno, meus companheiros de estrada, também ficaram admirados. Ninguém ousava se aproximar de Soberano sem cuidado, mas todos respeitávamos sua liderança natural. Ele era mais do que um boi. Era um guardião silencioso que mantinha a boiada unida e segura, mesmo em meio ao caos do sertão. À medida que avançávamos, o céu começou a se fechar. Nuvens escuras cobriam o sol, e o vento aumentou de intensidade, trazendo a promessa de tempestade. A estrada tornou-se lamaçal, e cada passo da boiada exigia atenção redobrada. Senti a tensão crescer dentro de mim, e percebi que estávamos prestes a enfrentar a nossa primeira grande prova. No meio desse cenário, um barulho estranho chamou minha atenção. Entre as árvores e pedras à beira da estrada, surgiram sombras de homens, observando-nos com intenções nada amistosas. Ladrões do sertão, esperando o momento certo para atacar. Meu coração acelerou, mas Soberano, como se sentisse o perigo, avançou primeiro, bufando alto, demonstrando sua força e impondo respeito. Foi nesse instante que pensei: se estamos vivos até agora, é por causa dele. Ele não era apenas um boi.
Ele era a diferença entre a vida e a morte naquela estrada traiçoeira. Eu, Bento Ferreira, sentia-me ao mesmo tempo responsável e impressionado pela coragem e liderança que Soberano demonstrava. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo. A boiada continuava a avançar, mas os ladrões não recuavam. Um deles tentou se aproximar de Dário, e Soberano avançou com velocidade impressionante, bufando e derrubando o homem antes que ele pudesse causar qualquer dano. O restante dos ladrões hesitou, assustado com a presença do boi, e aproveitamos a brecha para guiar a boiada com segurança. A chuva finalmente começou a cair, forte e incessante, tornando a estrada ainda mais perigosa. O barro escorregadio ameaçava engolir os animais, e os relâmpagos iluminavam o céu, como se fossem chamas dançantes sobre nós. Senti o medo bater, mas Soberano parecia mais alerta do que nunca, protegendo cada bezerro, cada boi, cada passo da boiada. Era impressionante perceber como ele sabia exatamente o que fazer, mesmo sob a tempestade mais intensa. O dia avançava, e os desafios não diminuíam. Pequenos rios formados pela chuva se tornavam obstáculos perigosos, e cada travessia exigia coragem, estratégia e confiança. Soberano sempre à frente, guiando a boiada com precisão, garantindo que ninguém se perdesse ou caísse na correnteza traiçoeira. Eu, Bento Ferreira, Dário e João Pequeno trabalhávamos juntos, seguindo seus movimentos, protegendo os animais e mantendo a calma em meio ao caos. Em um ponto, um bezerro menor escorregou perigosamente à beira de um barranco. Eu quase corri para salvá-lo, mas Soberano já estava lá, empurrando-o com cuidado para a segurança, mantendo a boiada unida. Cada gesto dele era calculado, mas também carregado de instinto protetor, como se compreendesse que aquelas vidas dependiam de sua coragem e liderança. À medida que o sol se punha e a tempestade amainava, paramos para descansar em uma pequena clareira. O cheiro de terra molhada e o silêncio do sertão nos envolviam. Me aproximei de Soberano, admirando sua postura firme e a inteligência que brilhava em seus olhos. Eu sabia naquele instante que ele não era apenas um animal. Ele era guardião, líder e protetor, e estava destinado a feitos que eu ainda nem poderia imaginar. Enquanto observava o céu tingido de vermelho e laranja pelo pôr do sol, senti um misto de cansaço e alívio. O sertão nos testara naquele dia, e a coragem de Soberano havia feito toda a diferença. Dário, João Pequeno e eu compartilhamos olhares silenciosos de compreensão. Naquele momento, sabíamos que estávamos diante de algo extraordinário. O primeiro grande desafio havia passado, mas sabíamos que muito mais nos aguardava. Cada passo que dávamos, cada obstáculo enfrentado, nos aproximava da verdade sobre Soberano. Ele não era apenas um boi comum, mas um guardião capaz de mudar destinos, e enquanto a noite caía sobre o sertão, senti que estávamos apenas no começo de uma história que ninguém jamais esqueceria. Antes de começar, presta atenção, porque o que vou contar é inacreditável. A madrugada chegava fria e silenciosa no sertão. Eu, Bento Ferreira, me levantava ainda com o corpo dolorido da travessia da tempestade do dia anterior. A boiada dormia próxima. Soberano permanecia firme como se soubesse que o dia que vinha seria mais perigoso do que qualquer outro. O céu estava limpo, mas a lembrança da lama, da chuva e do perigo ainda pesava em cada um de nós. Naquele dia, nosso maior desafio seria atravessar o rio que serpenteava pela região. Não era um rio comum. Suas águas eram traiçoeiras, profundas em alguns pontos e cobertas de pedras escorregadias em outros. Sabíamos que muitos transportadores de boiadas haviam perdido animais e vidas tentando atravessá-lo. E eu sentia o peso da responsabilidade. Cada passo errado poderia custar a vida de um bezerro, de um boi ou até a nossa própria. Soberano avançava à frente, analisando o terreno como se pudesse ver cada pedra submersa, cada correnteza escondida. Eu observei o vaqueiro Dário apertando o chapéu de palha contra a cabeça, tentando manter a concentração. João Pequeno, por sua vez, murmurava palavras de incentivo para os bois menores, enquanto eu segurava firme as rédeas do meu cavalo, respirando fundo e me preparando para o que viria. A boiada começou a se aproximar da margem do rio,
e o coração disparou dentro do meu peito. Um dos bezerros, assustado pelo barulho da água, começou a recuar. Senti o medo crescer, mas Soberano avançou com determinação. Ele empurrou o animal com cuidado, mantendo os outros próximos, criando um caminho seguro. Cada movimento dele parecia estudado, mas carregado de instinto e coragem. Era impressionante como um boi conseguia liderar toda uma boiada em um dos momentos mais perigosos da estrada. Enquanto guiávamos os animais, olhei ao redor. O sertão permanecia intocado, cercado por matas baixas, pedras irregulares e pequenas elevações que pareciam vigiar cada movimento. A água do rio refletia o céu e o brilho do sol nascente, mas escondia perigos sob a superfície. Cada passo em falso podia significar a morte ou a perda de um animal valioso. E mesmo assim, a confiança que eu sentia em Soberano era absoluta. De repente, um bezerro escorregou e caiu na correnteza. Meu corpo congelou. Eu sabia que sem ajuda ele não sobreviveria, mas Soberano, sem hesitar, mergulhou na água com os olhos fixos no bezerro. Ele o empurrou delicadamente com os chifres, ajudando-o a alcançar a margem. O coração disparou em meu peito e eu mal acreditava no que via. Um boi salvando a vida de outro animal, guiando toda a boiada com coragem e inteligência. Atravessar o rio exigiu tempo e paciência. Cada animal precisava ser conduzido com cuidado, e Soberano permanecia sempre à frente, protegendo e orientando. Eu, Bento Ferreira, me sentia pequeno diante daquela força da natureza, mas também privilegiado por testemunhar algo tão extraordinário. Dário e João Pequeno não diziam uma palavra, apenas observavam em silêncio, impressionados com cada gesto do boi. Enquanto caminhávamos para a outra margem, ouvi o barulho de vozes. Alguns moradores da vila próxima se aproximavam, alertados pelo movimento da boiada e pelo perigo do rio. Alguns vieram nos ajudar, outros apenas observavam à distância, assustados. Um dos homens mais velhos murmurou: "Esse boi parece um guardião do sertão." E naquele instante eu soube que ele não estava errado. Soberano não era apenas um animal comum. Ele era líder, protetor e herói silencioso daquela estrada. A travessia foi longa. A água fria castigava os pés e patas dos animais. Pedras afiadas ameaçavam ferir os bezerros e o medo crescia a cada instante. Mas Soberano permanecia firme, guiando cada passo, garantindo que todos chegassem à margem seguros. Quando o último bezerro finalmente pisou em terra firme, senti uma mistura de alívio, orgulho e gratidão. Nunca havia testemunhado algo assim. Depois de atravessar o rio, paramos para descansar e recuperar forças. Soberano permanecia à frente, observando cada animal, cada movimento ao redor. Era impossível não se sentir protegido por sua presença. Eu me aproximei dele e senti algo que não podia ser explicado: confiança absoluta, respeito e a certeza de que aquele boi seria nosso guardião nos próximos desafios. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o sertão de tons dourados e alaranjados, sentei-me ao lado de Dário e João Pequeno. Todos nós estávamos exaustos, molhados e cobertos de lama, mas com o coração leve por termos superado aquela primeira grande prova. E, no silêncio do sertão, percebi que aquela história não era apenas sobre transportar bois, era sobre coragem, liderança, proteção e laços que se formam em momentos de perigo. E enquanto a noite caía, ouvi meu próprio coração sussurrar: isso é só o começo. O sertão ainda nos reserva desafios maiores, e Soberano nos mostrará que nada é impossível quando a coragem e a inteligência se unem. O sol mal surgia no horizonte, tingindo o sertão com tons dourados, e eu, Bento Ferreira, já sentia a tensão no ar. O dia prometia ser difícil, e um pressentimento estranho crescia em meu peito. Soberano permanecia à frente da boiada, seus olhos atentos a cada movimento, cada cheiro, cada som do sertão. Eu sabia que aquele animal não era comum, mas ainda não tinha ideia do quanto ele seria decisivo para o que estava por vir. Enquanto avançávamos pela estrada de terra seca, o silêncio foi quebrado pelo mugido distante de um boi inquieto. Senti o coração acelerar. Algo estava errado. A boiada, normalmente tranquila com Soberano à frente,
começou a se dispersar, assustando-se com ruídos desconhecidos vindos da vila à frente. Dário e João Pequeno trocavam olhares preocupados, e eu apertei firme as rédeas do meu cavalo, tentando controlar a tensão que crescia dentro de mim. Nos aproximávamos da pequena vila, e a primeira sensação que tive foi de que algo horrível estava prestes a acontecer. As casas de madeira e barro pareciam ainda mais frágeis sob o calor do sol nascente, e crianças corriam pelas ruas alheias ao perigo que se aproximava. O mugido de Soberano ecoava como alerta. Ele sabia que a boiada precisava de proteção mais do que nunca. Foi quando um incidente chamou minha atenção. Um menino pequeno, provavelmente não mais que 8 anos, brincava na frente de sua casa, distraído com um brinquedo de madeira. Um bezerro assustado da boiada começou a se mover descontroladamente na direção do garoto. O tempo pareceu desacelerar. Meu coração pulou na garganta. Mas, de repente, Soberano avançou com rapidez impressionante, posicionando-se entre o bezerro e o menino, bufando alto e firme. A cena que se seguiu parecia um teste de coragem e instinto. O bezerro tentou passar, mas Soberano o contornou, usando seus chifres apenas para orientar sem machucar ninguém. O garoto, atônito, olhou para o boi com olhos arregalados, incapaz de acreditar no que via. Eu, Bento Ferreira, senti uma mistura de alívio e respeito. Soberano não apenas conduzia a boiada, ele salvava vidas. Enquanto a boiada atravessava a vila, mais crianças e moradores começaram a observar. Alguns recuaram assustados, outros se aproximaram, admirados com a coragem daquele boi. Dário e João Pequeno ajudavam a manter os animais juntos, mas todos sabíamos que, sem Soberano, o risco seria imenso. Cada passo do boi parecia calculado, e cada movimento transmitia confiança e segurança. No meio do caos, um grito cortou o ar. Era o pai do menino que quase fora atingido. Ele corria em direção ao filho, desesperado. Eu senti meu coração apertar ao ver a expressão de medo e gratidão no rosto do homem. Soberano permaneceu firme, bufando e protegendo o garoto, enquanto os outros bois passavam sem causar mais acidentes. A cena era quase cinematográfica, a coragem de um animal transformando o destino de uma criança e de uma família inteira. Enquanto o dia avançava, a boiada finalmente se acalmou. Senti a poeira assentar e percebi que o perigo imediato havia passado. Mas aquele episódio deixou todos nós em estado de alerta. Eu, Bento Ferreira, Dário e João Pequeno sabíamos que o sertão sempre reserva surpresas e que o próximo desafio poderia ser ainda mais cruel. Depois que a vila ficou para trás, paramos em um pequeno espaço aberto para descansar e reorganizar a boiada. O calor era intenso e o corpo de todos exaustos, mas o espírito se mantinha firme. Eu me aproximei de Soberano, que respirava pausadamente, atento a cada movimento ao redor. A conexão que sentia com ele crescia a cada desafio superado. Enquanto observava o sertão à frente, não pude deixar de refletir. Quantas vezes a vida nos coloca diante de escolhas perigosas? Quantas vezes precisamos de coragem para proteger aqueles que não têm chance de se defender? E naquele momento, Soberano nos lembrava de que a coragem nem sempre vem de onde esperamos. Às vezes ela vem de quem menos imaginamos. E é nesse ponto que eu pergunto a você, que está assistindo. Já se imaginou no lugar daquele menino? Já pensou em ser salvo por algo que você jamais esperaria? Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque cada história dessas é para todos nós sentirmos o sertão dentro da pele. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho e laranja, seguimos adiante. A boiada estava segura, mas cada um de nós sabia que a estrada era longa e cheia de desafios. O sertão não perdoa erros e cada passo em falso poderia significar desastre. Mas com Soberano à frente, sentíamos a força e a proteção necessárias para continuar. A noite caiu silenciosa sobre o sertão. As estrelas surgiam no céu limpo e o vento soprava trazendo o cheiro de terra e vegetação. Eu, Bento Ferreira, observava a boiada descansando e Soberano firme, vigilante, como se nada pudesse escapar à sua atenção. Um sentimento profundo de gratidão tomou conta de mim. Aquele boi não era apenas um animal, ele era guardião,
líder e herói silencioso de nossas vidas. E assim terminou mais um dia de desafios. O sertão havia testado nossa coragem. A inteligência e o instinto de soberano haviam salvado vidas, e eu sabia que ainda estávamos apenas no início da história. Cada passo à frente nos aproximava de provas maiores, de perigos ainda mais intensos, e da certeza de que, naquele sertão de 1830, apenas os mais corajosos e preparados sobreviveriam. A madrugada chegou silenciosa, apenas quebrada pelo farfalhar do vento entre as árvores e o mugido distante da boiada, descansando sob o céu estrelado. Eu, Bento Ferreira, despertei sentindo o peso do cansaço acumulado. Cada músculo do meu corpo doía, mas a sensação de alerta nunca me deixou. O sertão em 1830 não era lugar para fraquezas. A terra seca, os rios traiçoeiros e as trilhas escorregadias exigiam atenção constante. Soberano permanecia à frente, firme e imponente. Seu corpo musculoso refletia a luz das estrelas, e cada passo seu era medida de confiança para a boiada. Eu percebia que o animal não apenas guiava, mas ensinava. Com ele, cada movimento tinha propósito, cada gesto transmitia segurança e proteção. Ao meu lado, Dário e João Pequeno ajustavam suas rédeas e observavam atentos, cientes de que a jornada do dia exigiria mais coragem do que qualquer outra até então. O desafio que se aproximava era a travessia de uma trilha estreita e escorregadia, ladeada por barrancos que desciam abruptamente para pequenos riachos e valas escondidas. Um passo em falso poderia custar vidas, de animais ou de nós mesmos. O frio na barriga aumentou quando a primeira parte da trilha se revelou diante de nós. Barro escorregadio misturado a pedras soltas, formando uma armadilha natural. Senti meu coração acelerar, mas olhando para Soberano, percebi uma calma impressionante. Ele avançava com precisão, testando o terreno, cada passo firme e seguro. A boiada, confiante em sua liderança, seguia sem hesitar. Era impossível não admirar a inteligência do animal. Parecia compreender cada detalhe do terreno, cada risco escondido, antecipando os problemas antes mesmo que surgissem. Enquanto avançávamos, um barulho de pedras rolando chamou minha atenção. Um bezerro menor escorregou e quase caiu no barranco. Meu corpo congelou, pronto para correr e tentar salvá-lo, mas Soberano já estava lá. Com movimentos rápidos, empurrou o animal para dentro da trilha segura, mantendo o equilíbrio de todos ao redor. Eu mal podia acreditar no que via. Aquele boi parecia ler a mente dos animais e antecipar cada perigo. A tensão aumentava a cada metro percorrido. O calor do dia começou a surgir, misturado com a umidade da madrugada que ainda não havia se dissipado completamente. Meu corpo suava, meus músculos tremiam de esforço, e cada passo do cavalo exigia atenção. Dário e João Pequeno mantinham a boiada unida, mas todos nós sabíamos que Soberano era a diferença entre a segurança e o desastre iminente. À medida que a trilha se estreitava ainda mais, ouvi gritos e sons vindos de cima do barranco. Alguns moradores que vinham colher madeira ou água ficaram assustados com a passagem da boiada e de Soberano, observando com olhos arregalados. Eles não entendiam como um boi poderia ter tanta inteligência e coragem para conduzir a boiada por um caminho tão perigoso. Era um espetáculo de liderança e proteção que nenhum deles jamais esqueceria. Enquanto guiava meu cavalo com cuidado, senti um bezerro se encostar em mim, assustado. Senti um frio na espinha, mas olhando para Soberano, respirei fundo. Ele bufou alto, direcionando a boiada e criando um caminho seguro. Cada gesto do boi era uma lição de coragem e instinto. Eu percebi que estava testemunhando algo único, a união da natureza e da vida humana, onde um animal se tornava herói e guardião. No meio da travessia, uma pedra solta rolou e atingiu um bezerro, fazendo-o perder o equilíbrio. Senti meu coração parar por um instante. Mas, novamente, Soberano agiu. Com precisão empurrou o animal para dentro da trilha segura, protegendo-o de qualquer dano. Dário e João Pequeno olharam para mim com espanto. Eu sabia que eles estavam tão impressionados quanto eu.
Aquele boi não era apenas forte e ágil, ele possuía instinto e inteligência incomuns. Depois de atravessarmos a parte mais perigosa da trilha, paramos para descansar. Meu corpo estava exausto, coberto de suor e lama, mas o alívio tomou conta de mim. O sertão, em 1830, testava cada passo que dávamos, e cada obstáculo superado se tornava uma lembrança gravada na pele e na alma. Eu olhei para Soberano, respirando profundamente, e senti um respeito profundo e silencioso. Ele não era apenas um boi, ele era líder, guardião e herói. Enquanto descansávamos, refletia sobre os desafios daquele dia. Cada bezerro protegido, cada pedra vencida, cada passo seguro, era graças à presença de Soberano. Eu, Bento Ferreira, sabia que a jornada ainda não havia terminado. O sertão sempre reserva provas maiores, e nosso destino estava longe de ser simples. E é nesse ponto que pergunto a você que está assistindo: já se imaginou diante de um perigo que poderia custar a vida de alguém que você ama? Já sentiu a sensação de depender de algo ou alguém para sobreviver? Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a história que você acompanha agora é sobre coragem, liderança e instinto. E todos nós podemos aprender algo com isso. A tarde avançava e seguimos adiante. A trilha estreita cedia para uma estrada mais larga, mas a sensação de alerta permanecia. O sertão em 1830 não perdoava, e cada passo exigia coragem e inteligência. Mas com Soberano à frente, guiando a boiada com firmeza e sabedoria, sentíamos que nada era impossível. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, paramos para descansar novamente. Eu olhei para a boiada e para Soberano, sentindo uma mistura de alívio, orgulho e gratidão. A estrada ainda era longa, mas a confiança em Soberano nos dava força para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. A noite caiu silenciosa sobre o sertão, e o vento trouxe consigo o cheiro da terra e da vegetação. Eu, Bento Ferreira, percebi que cada desafio, cada obstáculo e cada momento de tensão nos aproximava da verdade. Soberano não era apenas um boi comum. Ele era líder, protetor e herói do sertão, e sua coragem guiaria nossa boiada até o fim da jornada, independentemente dos perigos que ainda estavam por vir. O céu amanheceu carregado de nuvens escuras, prenúncio de tempestade. Eu, Bento Ferreira, sentia um frio na espinha, como se o sertão estivesse preparando o maior teste de todos. Soberano permanecia à frente, firme, seus olhos atentos a cada detalhe da estrada, cada movimento da boiada. O clima tenso do dia anterior parecia ser apenas o prelúdio do que viria. A estrada à frente era estreita e sinuosa, ladeada por barrancos profundos e pedras soltas. Cada passo exigia cuidado extremo e o coração acelerava a cada instante. Dário e João Pequeno trocavam olhares preocupados, sentindo o mesmo pressentimento que eu. Mas ninguém ousava questionar Soberano. Sua presença impunha respeito e segurança. Cada gesto dele era instrutivo, cada movimento calculado, protegendo a boiada como se fosse sua própria família. Enquanto avançávamos, ouvimos gritos e alvoroço vindo de uma pequena vila à frente. Os moradores corriam em desespero. A notícia de que a boiada chegaria causando confusão havia se espalhado rapidamente. Mas entre eles, uma criança brincava na rua, alheia ao perigo que se aproximava. Meu coração disparou. Eu sabia que precisávamos ser rápidos e cuidadosos. Soberano, como sempre, tomou a dianteira. Com passos firmes e precisos, ele avançava, guiando os bois e protegendo os bezerros mais vulneráveis. Um deles, assustado pelo barulho da vila, começou a se mover descontroladamente na direção da criança. Tudo aconteceu em um instante. Soberano avançou com velocidade impressionante, posicionando-se entre o animal e o garoto, bufando alto, impondo sua autoridade. O menino, assustado, congelou. Os moradores gritaram, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Soberano, com incrível destreza, contornou o bezerro empurrando-o de volta para o caminho seguro, sem ferir ninguém. Eu, Bento Ferreira, senti um misto de alívio e admiração. Aquele boi não era apenas forte,
Ele possuía instinto, inteligência e coragem que eu jamais poderia imaginar. Enquanto a boiada atravessava a vila, a tensão era palpável. Portas batiam, janelas se fechavam e pessoas corriam em busca de segurança. Mas Soberano permanecia firme, controlando cada passo, cada animal, cada movimento. Dário e João Pequeno ajudavam a manter a ordem, mas todos sabíamos que sem Soberano, a situação teria sido um desastre. Em meio ao caos, percebi que estávamos nos aproximando do ponto mais perigoso. Um barranco estreito que levava a um riacho profundo, onde a água corria com força. Um passo em falso ali seria fatal. Meu corpo congelou de medo, mas Soberano avançou com calma e precisão, como se pudesse sentir cada perigo antes mesmo de ele se manifestar. Os bezerros mais jovens se encolheram, assustados pelo barulho e pela correnteza. Eu respirei fundo, mantendo a calma e seguindo o ritmo do boi. Soberano empurrou cada animal, guiando-os com cuidado e inteligência. Cada movimento dele era uma lição de coragem e instinto. E eu percebia que estávamos diante de algo extraordinário. Um boi capaz de proteger vidas humanas e animais com determinação inigualável. Quando finalmente atravessamos o riacho, o alívio tomou conta de todos nós. Mas a tensão ainda não havia acabado. O sertão ainda reservava surpresas e o peso da responsabilidade permanecia. Olhei para Soberano coberto de lama e água, seus olhos brilhando com determinação. Eu sabia, naquele instante, que ele havia se tornado mais do que um boi. Ele era guardião, líder e herói silencioso. Enquanto descansávamos após a travessia, pensei em tudo que havíamos enfrentado. Tempestades, trilhas escorregadias, rios traiçoeiros e perigos nas vilas. Cada desafio havia sido superado graças à coragem e inteligência de Soberano. Eu, Bento Ferreira, sentia um orgulho silencioso e profundo. Aquela jornada não era apenas sobre transporte de boiada, era sobre coragem, liderança e sobrevivência. E é nesse momento que pergunto a você, que está assistindo. Já se imaginou diante de um perigo que poderia custar a vida de alguém que você ama? Já precisou confiar plenamente em alguém para sobreviver? Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque histórias como essa não acontecem todos os dias, e todos nós podemos aprender algo sobre coragem e proteção. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja. A boiada estava segura, e Soberano permanecia à frente vigilante, como se cada desafio tivesse apenas reforçado sua força e determinação. Eu, Bento Ferreira, Dário e João Pequeno olhamos para ele com admiração silenciosa. Sabíamos que aquele dia ficaria gravado em nossas memórias para sempre. Enquanto a noite caía sobre o sertão, senti que algo dentro de mim mudara. A coragem, a proteção e a liderança de Soberano nos mostraram que, mesmo em tempos difíceis, a coragem e o instinto podem salvar vidas e transformar destinos. Eu sabia que jamais esqueceria aquele dia, aquela travessia e aquele boi que se tornou mais do que um animal. Tornou-se lenda viva do sertão de 1830. E assim terminou nossa jornada, pelo menos por enquanto. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada vida salva, transformou Soberano em herói e guardião. E eu, Bento Ferreira, senti que a história que vivi deveria ser contada, não apenas para lembrar dos perigos do sertão, mas para ensinar sobre coragem, liderança e proteção.